Olá, bem-vindos ao seminário Identidade Cultural e Relações Étnicas. Esse é mais um dos seminários promovidos pela Unisul Virtual. Essa é uma instituição que há mais de 15 anos, durante toda a sua trajetória, tem promovido seminários que visam, como esse, a discussão dos direitos humanos, que por meio de um debate crítico acadêmico visa discutir problemáticas relacionadas aos direitos humanos e, com isso, contribuir para a sua efetivação na nossa sociedade. Temos aqui conosco hoje, para discutir essa temática, relações étnicas e identidade cultural, o professor Ney e o professor Guilherme. O professor Ney, doutor Ney Antônio Nunes, bacharel, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, é o professor da nossa Unisul, atua na graduação, em cursos como filosofia, também no nosso mestrado na área de administração. É pós-doutor no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC, desenvolvendo o projeto Estudo das Relações entre Neoliberalismo e Biopolítica, investigação dos processos de subjetivação constitutivos do homem, empresa e das práticas de controle ambiental. O professor Guilherme, professor mestre Guilherme Araújo Silva, mestre em Ciências da Linguagem na linha da análise do discurso, com interesse científico pelo silenciamento histórico e constituição dos sujeitos negros. Especialista em tecnologia e educação à distância, bacharel em comunicação social, atua na educação à distância da nossa Unisul Virtual e é atualmente o nosso gerente de relacionamento e mercado. Vou começar então a nossa discussão a respeito da temática com o professor Ney, com a seguinte questão, Qual é o papel do Estado para a promoção e a garantia da identidade cultural e aí, consequentemente, o papel dele frente às relações étnico-raciais? Quero primeiramente cumprimentar a professora Carmelita e o professor Guilherme e agradecer imensamente por esse convite, para vir aqui e conversar sobre o tema Identidade Cultural e Relações Étnico-Raciais. Contudo, eu quero fazer um esclarecimento. Eu não desenvolvo pesquisas nesse campo e, por trabalhar há muito tempo com teoria política e ética, eu farei uma breve reflexão sobre a noção de Estado, como indicou a professora Carmelita na questão, problematizando, ainda que pouco, a questão dos direitos. Eu penso que por aí eu posso tentar dialogar com a temática proposta no nosso seminário. Mais dois esclarecimentos. Na minha fala, eu vou trazer alguns autores e conceitos, mas com um certo descompromisso de uma coerência interna com relação aos grandes construtos teóricos que eles estão vinculados, que os seus pensamentos estão amarrados. Desse modo, eu vou usar esses autores e categorias como uma espécie de caixa de ferramentas para conseguir pensar um pouco a temática da nossa discussão. E começo dizendo que é quase contemporâneo do momento de consolidação do Estado moderno, o movimento europeu conhecido como Aufklärung. Ou seja, Aufklärung é um movimento da Ilustração que propunha, dentre tantas outras coisas, respostas racionais, caminhos racionais possíveis, que gerassem alternativas aos grandes problemas da sociedade da época. Problemas científicos, políticos, éticos e até econômicos. E embora exista uma contribuição expressiva do cristianismo no período anterior, também é moderno a universalização do princípio de igualdade e liberdade, ou seja,
a afirmação, o preceito de que todos os seres humanos são livres e iguais. Embora exista um descompasso com a história, e daí vamos pensar a escravidão e tudo que está relacionado a ela, mas esses preceitos e a defesa desses preceitos é fundamentalmente moderno. No século XVII, o autor do pensamento político, que foi Thomas Hobbes, ao enunciar o conceito de Estado, ele indica que a sociedade política, portanto, o Estado, é sinônimo de sociedade civilizada. Isto é, para Hobbes, Estado é sinônimo de civilização. E tem um contemporâneo seu, o John Locke, também em inglês, que assim como Hobbes, ele vai defender a ideia de que o Estado deve preservar direitos. No caso do Hobbes, vai falar da conservação da vida. No caso do Locke, ele fala do conceito de propriedade, a ideia de que o Estado deve garantir a propriedade. Mas veja bem, o conceito de propriedade em Locke é muito complexo, envolve a vida de cada um, a liberdade e também os bens. Mas eu vou além e digo que o Locke indica que o Estado pode conviver com outro direito, que é o direito de resistência. E isso não levaria o Estado e a sociedade à ruína. Pelo contrário, trata-se de um dispositivo importante no processo de consolidação. Por exemplo, para além do Locke, a consolidação das democracias liberais. Além disso, o princípio ético-liberal da tolerância, repito, o princípio da tolerância, deveria ser garantido pelo Estado e não por ele negado. De modo que o Estado não deve ser intolerante, o Estado não deve fomentar a intolerância, Ele deve coibir os focos e as formas de intolerância. E voltando ao período da Aufklärung, o século das luzes, Rousseau ele faz uma advertência que é muito importante. Ele diz que a liberdade, vinculada ao momento da sociedade política, não deveria ser compreendida exclusivamente como um espaço da ausência de impedimentos. A liberdade como ausência de impedimentos é o conceito liberal de liberdade. O espaço de que tudo aquilo que não é proibido é permitido. O Rousseau dirá que a liberdade é, sobretudo, a ausência de estados de dominação. De modo que a política se efetiva como negação da dominação. E é uma função do Estado se pôr contra os processos de dominação e não fomentar a dominação. A dominação das minorias, a dominação de uns sobre os outros. Claro, tendo em conta as vozes dissonantes sobre o tema, nessa trajetória que eu estou trazendo aqui, o que eu digo até o momento sobre a Constituição do Estado não pode ser reduzido a uma convicção de um pequeno grupo, de uma bandeira política, de um partido ou mesmo de uma etnia. Por quê? Porque são preceitos civilizacionais. Não é coisa de direita nem de esquerda, mas é do fato da gente viver numa civilização. Quer tenhamos divergências sobre o conteúdo do que são os direitos, do que é a justiça, do que é a liberdade, direito, justiça e liberdade são construções, são ganhos civilizacionais. A filósofa Hannah Arendt, no século XX, ela foi contemporânea de experiências muito importantes. Vou lembrar algumas aqui. O movimento de maio de 68,
o movimento hippie, a luta dos negros norte-americanos e das mulheres feministas por direitos civis, políticos, etc. Hannah Arendt acreditava que a desobediência civil organizada se constituía num ativismo político e ético legítimo. Até porque a desobediência civil, ela resistia aos estados de dominação, lembremos do Rousseau, e concomitantemente procurava estabelecer e consolidar direitos. É um momento fundamental, singular, do processo democrático, da vida num Estado democrático de direito. Percebam que ainda estamos falando, com Hannah Arendt, do processo civilizacional, direito, justiça, liberdade. Mas a Hannah Arendt também conhecia os efeitos deletérios da negação dos direitos, da negação da justiça, da negação da liberdade dentro da civilização. Numa análise da noção arendtiana da banalidade do mal, né, se fizermos uma análise, fica evidenciada, né, como ela mostra, né, ilustra a dramaticidade das dimensões subjetiva e social, né, que geram impactos como a segregação, o autoritarismo, né, negação dos direitos, logo, a negação daquilo que, em sociedade, construímos de modo plural. E esse é um termo importante, a construção no plural. Né? E aqui eu penso que cabe uma questão para a gente refletir um pouco, né? E para quem nos ouve, nos escuta, possa refletir qual seria a antítese, ou uma das antíteses, da ética para os nossos dias, se compreendermos a ética como uma das mais expressivas experiências da vida no plural. Com base aqui em muita gente bacana que escreveu sobre o tema, eu ouso dizer que uma resposta possível, dentre tantas, é a barbárie. Mas, repito, não quero dizer, com isso, que a civilização seja uma santa, ou mesmo que o processo civilizacional seja santo, né? Ou mesmo que dela, a civilização, não surja a barbárie. Bem, alguém que nos ouve pode dizer que não faz sentido nos preocuparmos com questões desse tipo, né? Hoje não faria muito sentido. Né? Falar na antítese da ética, na negação de direitos e assim por diante. Pois não há mais estados totalitários. Não vivemos mais o totalitarismo nos dias de hoje. Em resposta, eu recorro às análises do filósofo George Agamben, num livro bem fininho e bem interessante, intitulado Estado de Exceção. Na análise, Agamben mostra que a lógica da exceção, por exemplo, promotora do sonho de gerar uma homeostase social por meio da higienização social, leia-se por higienização, modos racionais de alcançar o equilíbrio por meio da supressão das diferenças e dos diferentes. Lógica da exceção é gerada e aperfeiçoada nos estados democráticos contemporâneos. Isto é, o Estado hoje pode coexistir com a barbárie e também aperfeiçoá-la, sofisticá-la. Ao longo do livro, Estado de Exceção, o Agamben sugere, né,
reflexões como essa que eu trago agora. Se conforme a lógica da exceção, nossos estados, desde a modernidade, especializaram-se em promover e administrar a desordem, legitimando por isso mesmo a violação dos direitos e a violência, sujeitando os mais diferentes indivíduos, grupos e populações, poderá a vida, hoje, resistir às práticas de dominação e sujeição? Hoje, não precisamos mais das guerras para presenciarmos a vida sendo vilipendiada. Como lembra Estado de Exceção, o livro do Agamben, isso está incrustado no cotidiano das nossas sociedades, sendo inclusive banalizado. Lembremos de Hannah Arendt. Banalizado, quer se trate de detentos numa prisão, de indigentes nas filas dos hospitais, por exemplo, num país como o Brasil, ou de modo mais geral, de pobres numa favela latino-americana, de negros nos subúrbios de uma capital europeia, de latinos e árabes nos Estados Unidos, ou de refugiados pelo mundo afora. No limite, são todos corpos e almas sacrificáveis. Para finalizar, eu vou citar, ainda que bem rapidamente, alguns pensadores que eu acho que ajudam, né, a gente pensar um pouco mais essa questão. E eu começo aqui com Hegel, que é um cara lá do século XIX, bem interessante. E ele tem uma obra intitulada Princípios da Filosofia do Direito, de grande contribuição para a gente repensar a noção de sociedade e Estado, né, nossos dias. O Hegel dirá que quando está em jogo a necessidade real, as necessidades mais prementes das pessoas, a vida apresenta um direito que transcende o direito escrito na lei. Direito de necessidade. E aí fica uma pergunta para nós, penso eu, né? Como, hoje, os operadores do direito, os intelectuais, os representantes do poder executivo e legislativo, e assim por diante, podem desenvolver uma sensibilidade ética e política. Lembro lá do Rousseau no Contrato, quando pensa nos representantes do povo, uma sensibilidade ético-política para detectar o direito de necessidade. Evidentemente que eu não tenho respostas, né? Mas eu gosto muito da reflexão de um outro pensador do século XX, que é o Antônio Gramsci, que nos Cadernos do Cárcere ele diz o seguinte: é preciso saber, compreender e sentir. Aquele que sabe tem que fazer a experiência do sentir para encontrar o termo médio que é o compreender. Aquele que sente tem que ter condições para saber, para fazer mais profundamente, para viver mais profundamente a experiência do compreender. De certo modo, o compromisso do intelectual hoje, e assim, talvez passe, né, por esse processo, o que poderia permitir uma maior clareza sobre o que são os direitos e o valor de conservá-los e também de erigir novos direitos. Daí o desafio, né, do saber, do compreender e do sentir. Estou quase concluindo aqui a minha reflexão, mas eu queria ainda citar um outro autor muito interessante, que é o Theodor Adorno. O Adorno que viveu no século XX os estados de barbárie, a condição de barbárie na Europa. Ele levanta uma série de questões que eu penso que são bastante importantes para a gente poder
refletir sobre muitos dos nossos dilemas da sociedade e do Estado na atualidade, né? Dentre os aspectos discutidos estão os processos de higienização social, né? Processos esses que nos nossos dias, creio eu, negam a discussão e o valor em torno de temas como identidade cultural, reconhecimento cultural, relações étnico-raciais, desigualdade, miserabilidade e assim por diante. Diante da terrível experiência dos campos de concentração nazistas, o Adorno se perguntava: depois da experiência de Auschwitz, ainda é possível amar? Depois da experiência de Auschwitz, ainda é possível fazer poesia? Se hoje nós vivemos uma sociedade que também quer uma higienização social, se vivemos uma sociedade segregacionista e insensível ao que isso significa, tendo todo o aparato estatal para fomentar a segregação, acho que vale a pena nós perguntarmos sobre quais são hoje os novos modelos de campo de concentração. E, para além do cinismo, nos perguntarmos se ainda é possível amar depois daquilo que nós vivemos nos dias atuais. Se ainda é possível, pela negação do outro e da diferença, fazermos poesia. E, para fechar, eu resgato aqui uma exortação do Michel Foucault, que é um grande ativista, que, penso eu, dialoga um pouco com um tipo de atitude que está no subsolo de pesquisas como a que fez, né, e que traz hoje o professor Guilherme, né? Sem vislumbrar grandes otimismos, né, o Foucault dizia que não era um otimista, até porque a realidade é muito dura. Foucault definia a si mesmo, né, a sua ação como intelectual, como cidadão, o seu ativismo, como um hiperativismo pessimista. Não sou otimista, mas sou um hiperativo. Estou sempre me mexendo, buscando alternativas, vendo se é possível pensar diferente, fazer diferente. E, complementando, né, essa ideia, num dado momento ele diz também, né, que, perguntado por que não cai numa certa apatia, ele diz: se há perigos, é porque sempre há o que fazer. E eu gostaria de terminar essa minha fala agora com Foucault e trazendo isso para a cena política do nosso país e para o momento que a gente vive hoje no mundo. Se há perigos, é porque sempre há o que fazer. E eu acho que nas pesquisas que a gente desenvolve, talvez essa exortação do Foucault faça algum sentido. Se há perigos, sempre há o que fazer. E se vivemos tempos sombrios, sempre há o que fazer. Obrigado. Obrigada, professor Ney, né? Ao final aqui das duas falas, nós vamos realizar algumas perguntas, né? Uns questionamentos entre nós para ir aprofundar a reflexão. Mas eu gostaria já de pontuar, assim, né? De como essa sua fala, ela mostra que a promoção, a defesa da pluralidade, e aí essa pluralidade depende de etnia, de diversos grupos étnicos, ela é necessária para nos afastar da barbárie. E como o Estado, que muitas vezes a gente relega, diz que não, né, não interfere na nossa vida e tal, ele é o essencial para promover ou para a pluralidade ou para acentuar a barbaridade, né? Enfim, eu tenho alguns questionamentos e aí, né, no final das duas falas, a gente pode voltar a eles, né? Eu agora, então, convido o professor Guilherme a, né, apresentar para nós aí uma pesquisa que ele realizou a respeito, né, de formas de silenciamento
aí que tiram a constituição de sujeito de um quilombo aqui de Santa Catarina, o Quilombo Toca, né? Eu gostaria que o professor Guilherme, então, né, trouxesse para nós exemplos de como esse silenciamento, como essa promoção, digamos assim, de um viés de barbárie acontece na prática, como, por que mecanismos ela passa. Eu agradeço pelo convite, Carmelita. Professor Ney, é uma honra estar com o senhor. Na verdade, né, ele é um pós-doutor, eu fico até envergonhado de falar. Imagina, a sua fala foi super oportuna, linka perfeitamente com a minha, principalmente no que tange a pluralidade e as questões dos direitos, né? O senhor inicia a sua fala falando sobre os direitos, que para mim é muito oportuno, porque a minha fala vai passar por isso daí. Na verdade, hoje eu não apresento a minha dissertação inteira porque é um projeto denso, assim, mas eu vou tentar trabalhar a questão desse silêncio, que na verdade pode parecer difícil, né, para as pessoas que estão nos assistindo, mas esse silêncio, pela minha linha teórica, que é a linha da análise de discurso de vertente francesa, ele significa, não é ausência, ele não pode ausência de sentido, ele não pode ser uma ausência de sentido. Esse silêncio, ele significa algo, né? Quem fala assim é a Annie Orlandi, que é uma das principais expoentes da minha linha teórica, né? O nome da minha dissertação é O Silêncio que Me Toca, efeitos de sentido, silenciamento e constituição do sujeito da toca. Onde eu tive a ideia de desenvolver esse projeto de pesquisa? Existia uma reportagem na TV que a gente vai acompanhar a partir de agora, e eu vou dar uma breve perspectiva, na qual algumas pessoas falavam no lugar desses sujeitos quilombolas, e eles se calavam nessa reportagem. Isso me destacou a atenção e vocês vão poder acompanhar agora na reportagem que vai passar no vídeo. Um caso envolvendo uma família quilombola de Paulo Lopes está gerando polêmica, principalmente entre os movimentos sociais negros. Há 1 ano e meio, uma mulher perdeu a guarda das 2 filhas. Para o Ministério Público, ela não tem condições de criar as crianças. Já para a comunidade Toca Santa Cruz, elas foram levadas porque a mãe é descendente de escravos. Nesta tarde, mais uma audiência foi realizada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre este caso. Com faixas e camisetas, um grupo de moradores da comunidade quilombola e representantes de movimentos sociais fizeram uma manifestação silenciosa em frente ao Tribunal de Justiça. O pedido é para que as 2 meninas de 3 e 5 anos sejam devolvidas à mãe. O processo teve início em 2014 após uma denúncia de maus tratos. Depois disso, o Ministério Público de Garopaba pediu que as crianças fossem retiradas de casa, pois estariam correndo risco de vida por conta da falta de higiene. Maria das Graças, de 47 anos, também teria sido declarada incapaz, segundo um laudo médico que atestou retardo mental leve. A alegação de que havia maus tratos é inverídica, carteira de vacinação rigorosamente em dia, as crianças estavam indo para a aula. Na verdade, o que acontece é que a conduta foi tida como atípica por ela ser descendente de escravos, né? E foi dito ali que a cultura dela não primava pela qualidade de vida. A mãe ficou 1 ano sem ver as meninas. Somente no fim do ano passado ela foi autorizada a fazer visitas regulares. Hoje as 2 crianças estão morando em um abrigo no município de Biguaçu e estão frequentando a escola. Mas o fato de terem sido afastadas da comunidade quilombola também gerou revolta. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando uma criança quilombola sai da guarda dos pais, ela deve ficar com outra família que pertence à mesma comunidade. Tem um processo racista muito explícito. A justiça retirando as crianças desse meio é um processo genocida, porque acaba com a identidade dessas crianças. Quem é que tem o direito de dizer que essa mãe não tem o direito de criar suas filhas? Quem pode dizer isso? Aonde existe uma legislação que diz que essa mãe que não é violenta, as crianças, e tem o parecer inclusive do abrigo dizendo que as crianças chegaram bem tratadas, bem alimentadas, bem nutridas. No entendimento da Promotoria de Justiça, a Toca Santa Cruz não é reconhecida oficialmente como um quilombo. O INCRA contesta esta argumentação. É inquestionável que sim, né? Ela pertence a uma comunidade quilombola, ela pertence a uma história de relações de servidão
E é fato que há sim ali práticas, modos de vida, culturas específicas dessas pessoas. É lamentável que isso ainda aconteça. Ninguém do Ministério Público foi encontrado para falar sobre o caso. A audiência foi adiada para o dia 7 de julho. Eu entendo que o vídeo tem uma série de questões que precisariam ser analisadas, né? Eu não vou me ater a todas. No vídeo, eu acho que para começar a gente precisa entender o que é essa comunidade, por que ela se constitui, porque é aí que está toda a base dessa diferença que eu percebi. A Toca é uma cidade que fica a 70 quilômetros de Florianópolis, num município chamado Paulo Lopes, é um município muito pequeno, de 6 mil habitantes. Ela fica localizada entre o mar, o Morro do Siriú e o Morro dos Cavalos, ou seja, ela é uma região bastante isolada. E lá, diferentemente de Florianópolis, que é uma economia portuária e de pequenos fundos, em Paulo Lopes se desenvolveu uma economia de latifúndios, não tão grandes quanto no Nordeste brasileiro, mas, guardadas as proporções, também é uma economia latifundiária. Então, no vídeo que vocês puderam acompanhar, eu notei que havia uma forte incidência de silêncio, né? Outras pessoas falam pelos quilombolas, por exemplo, a representante do Movimento Negro Unificado, a advogada, o representante do SOS Racismo, principalmente esses por serem negros, né, ou também negros, falando em vez das pessoas do quilombo, né? Então, isso me despertou algumas perguntas, né? Então, por que algumas pessoas nesse vídeo falam e as outras não, né? Tem uma diferença aí, uma diferença de constituição. E por que eu sentia que aquelas pessoas eram tão diferentes de mim? Porque eu também sou negro, né? Então, por que eles pareciam tão diferentes de mim naquele vídeo? Porque eles não tinham essa voz. Como que uma mãe que perdeu a guarda das filhas poderia não falar e pedir suas filhas de volta? Isso me chamou muita atenção. Então, esse foi um primeiro motivo da minha pesquisa. Então, essa reportagem ela foi só um ponto de partida. A gente começou a refletir sobre esse silenciamento histórico dessa comunidade, né? Tem muitos autores que se debruçam a respeito. A Eni é uma delas, ela tem um livro chamado As Formas de Silêncio, vocês podem comprar, ou provavelmente deve ter na internet também. Ana Josefina Ferrari é outra, que é uma autora que fala sobre comunidades quilombolas do Paraná. E isso me chamava a atenção, assim, o que diferenciava? Por que nós, negros do urbano, tínhamos esse lugar na fala e esse negro do quilombo não teria, né? Então, eu fui atrás de múltiplas materialidades, cartas. Então, eu fui atrás de materialidades que haviam dessa história, dessa presença negra, tanto em Paulo Lopes quanto em Florianópolis, que é um município urbano mais próximo dessa região. Porque eu nasci em Florianópolis, né? Eu queria saber essa diferença constitutiva. Por que nós éramos diferentes? Então, eu comecei a trabalhar materialidades como cartas, documentos, registros de nascimento e casamento, anúncios de reportagem de TV. E como lá eu não conseguia registros da comunidade grafados e num discurso mais legitimado, que a gente tem que entender uma diferença. O que a gente conversa é oralidade, né? Ele não tem uma legitimidade por canais institucionalizados, como um discurso jornalístico, ele passa por um crivo jornalístico, ele é institucionalizado. O jurídico é institucionalizado. No caso deles, eles não se constituem no discurso da escrita, eles se constituem no oral, eles transmitem as suas heranças pela fala. Então, eu não localizaria esse tipo de documentação. Era uma coisa muito clara. Mas aí a gente fez entrevista com 5 moradores para termos pelo menos um subsídio que pudesse nos alicerçar enquanto enunciados. Porque a gente precisa extrair da fala deles alguma coisa, alguma questão que pudesse corroborar com a nossa hipótese, né? Então, a gente começa a pensar na questão da constituição dos sujeitos. Percebi que havia uma diferença nesse primeiro vídeo, percebi. Agora, onde que ocorre, né? Então, a gente começa a trabalhar a questão dos modos de produção. Nós estamos numa sociedade capitalista. Isso daí todos nós concordamos, apesar, né, de algumas pessoas acharem que não, mas nós estamos.
E, historicamente, e isso não se deu assim de uma maneira... isso ocorreu de maneira gradativa. Anteriormente, nós tínhamos duas formas capitalistas, que são modos de produção. Né? Tem um autor chamado Péchet, que é o pai da nossa linha teórica, que ele diz que existiram duas, e na verdade isso vários autores da sociologia trabalham também, que seria a via americana, na qual o homem é, na questão do direito que o professor também nos falou aqui, que o homem é livre e dono de si, porque ele é obrigado a ser livre para obedecer às leis, senão ele não obedece lei nenhuma, ele, né, é basicamente a barbárie, né, não precisaria, que é o sujeito de direito. E existia uma via chamada prussiana, que é relativa à estrutura feudal, porque eles aproveitavam a estrutura feudal para um sistema econômico, né? Obviamente, essa via prussiana ela foi se limitando e foi se extinguindo, e hoje nós temos a via americana muito mais proeminente. E a gente tem que ter uma coisa muito clara. A gente tem uma forma padrão de ser sujeito, né? Que é essa forma sujeito de direito. E o direito é a base, a gente precisa ter direitos para nos relacionarmos, né? Sem direitos nada ocorre. Então, o que ocorre no Brasil, né? Que é a questão de um autor chamado Chassin, que ele já há muitos anos, né, os textos dele são antiquíssimos. Ele já dizia que a gente tinha uma divergência dessas duas vias que foram as hegemônicas no mundo, né, que nós tínhamos uma via chamada colonial. Né? Devido à nossa condição, nós não éramos feudais, nós éramos uma estrutura escravagista, um sistema escravista, né? Não é nem escravagista, é escravista. Nós éramos subordinados a outros países, né? E nós tivemos esse passado escravista. Industrialização hiper tardia. A Alemanha, por exemplo, é um país que industrializou super tarde, mas o Brasil só nos anos 50 do século XX. Então, é extremamente recente o processo. E aí me destacou uma coisa. Eu comecei a fazer pesquisa sobre a história de Paulo Lopes, que é esse município onde está Toca. Paulo Lopes começou ainda depois dessa industrialização. Havia referência de um senhor que ele era o grande sesmeiro da região, que ele impedia, ele e outros senhores de pessoas ali, impediam um certo desenvolvimento, porque para eles eram latifundiários, a agricultura era o máximo. Então, Paulo Lopes entra na questão da industrialização no final dos anos 60. Então, é uma cidade extremamente recente, todo o processo. Então, dentro das materialidades que a gente coletou, históricas, a gente percebeu uma diferença bem forte entre esse negro que estava no urbano, que é, no caso, os meus antepassados, e os antepassados das pessoas que estavam naquele quilombo chamado Toca. Então, nós temos uma estrutura dos negros que estavam ainda sendo escravizados até 1888, em Florianópolis, né, na cidade de Desterro, no qual esse negro não ocupa um lugar do dizer. Por que eu digo isso? Porque o escravizado não poderia dizer. Ele não pode dizer, né? O senhor diz por ele, o juiz diz por ele não tem direitos, ele não pode falar. Mas ele provoca uma fala, porque quando ele foge, alguém fala por ele e fala dele, e aí o caracteriza como uma pessoa, um sujeito. E é através disso que ele se torna um sujeito. Através dessas descrições que aparecem que ele se torna um sujeito. No discurso de escrita, deixando isso claro, né? Mas tem um furo nessas relações. Existe um liberto no urbano, né? Existe um sujeito liberto já desde muito tempo. E esse liberto pode dizer, ele pode escrever, ele muitas vezes se inscreve, sim, não com uma grande frequência, mas ele está ali. Ele é um sujeito que existe. E ele existe no urbano, muitas vezes, e ele se torna um mulato. Né? O mulato, em muitas descrições que eu localizei, é que se implica nesse liberto. Né? Já o negro da Toca, esse sujeito negro do rural, ele não ocupa um lugar do dizer. E isso continua até os dias de hoje. E por isso, esse silenciamento no vídeo. Ele não tem os saberes para se inscrever no discurso jornalístico. Ele não está
ele está afastado dessa forma de ser sujeito, que é um padrão. Ele está afastado dessas questões. Então, para ele não tem o saber, ele não se inscreve naquilo ali. E por isso esse afastamento. Não é por culpa dele, eu deixo isso muito claro. Isso é uma questão de Estado, nós temos uma história, isso é histórico, né? Esse afastamento ele é histórico. Né? E, então eu percebi que ali havia uma possibilidade de constituição lacunar. Por exemplo, ele é um sujeito de direito porque não dá para viver fora do capital, mas existe uma lacuna ali, né? Ele não se inscreve de uma maneira 100%. Então, isso deixa... E outra questão as memórias da escravização ainda estão latentes. Você fala com eles, ela está no discurso, ela está na oralidade, eles passam de uns para os outros, enfim. Então, isso me chama a atenção bastante. Então, duas coisas a destacar, né? Que, através do estudo, a gente percebeu que havia uma diferença, mesmo sendo tão próximos os municípios, existe uma diferença constitutiva muito grande. E, em Paulo Lopes, o negro ainda segue silenciado nesse discurso que a gente vai dizer que é o de escrita, que é o dos legitimados, né? Institucionalizados do jornalismo, o jurídico, o científico, enfim. E aí, meio para encerrar, eu coloco que por isso que existe um quilombo, por isso que existe essa preocupação do Estado existiu essa preocupação do Estado em incluir esse ente jurídico dentro das normativas, porque ele falhou. Essas pessoas a gente pode entender o quilombo enquanto resistência, mas eles resistem devido a uma falha do Estado. O Estado estava ausente, né? Ele não estava presente para essas pessoas. E isso força o surgimento de uma nova qualidade de um sujeito de direitos e deveres. Então, em 1988, o Estado reconhece a propriedade definitiva das terras e em 2003 ele regula o artigo 68. Então, para encerrar, eu diria que outros falam por eles porque eles ainda não se inscrevem naquele discurso, mas isso é transitório. Eles vão se tornar quilombolas. Então, o que eu pego nesse meu trabalho é uma transição de uma forma de ser sujeito, que é o sujeito da toca, que a gente fala, por uma forma de ser sujeito, que é essa legitimada pelo governo, que é o do Quilombo de Santa Cruz, que é o novo nome dessa comunidade. E é importante deixar claro que isso não ocorre por eles. Não são eles que não querem, não são eles que não desejam, né? Isso é um processo inconsciente, não é uma questão pontual, a gente não pode trabalhar isso dessa forma. A resistência deles é emblemática para mim, eles sobrevivem mesmo sem esse Estado, eles conseguem subsistir mesmo sem esse Estado, eles têm a identidade deles, eles têm a cultura deles. É lindo ir numa comunidade dessa e ver o quão eles permanecem intocados dentro de uma questão. A gente se sente até um pouco intruso dentro de uma comunidade tão forte e tão bonita como é a toca. Acho que é mais ou menos nisso que eu queria contribuir, Carmelita, professora. Certo. Então, eu acho que essa sua fala veio corroborar ou trazer à tona o questionamento sobre a defesa dos direitos das minorias, né? Porque muitas vezes o Estado se utiliza de instrumentos para preservar minorias, visando manter a pluralidade, né? Ok, muitas vezes a maneira de fazer isso leva ao oposto, leva a uma disputa entre grupos, a criar ou intensificar problemas de relação entre grupos, né? Ou acaba fazendo de uma maneira que não torna os sujeitos, né? E é uma grande dificuldade como o Estado, né, ajudar a promover as minorias. E isso, né, o professor Ney também pode aqui contribuir, com certeza com bastante propriedade, de vários autores, né, da filosofia política, da sociologia,
que estão, né, atualmente envoltos com essa questão, né, defesa de minorias, como fazer, ou como fazer para que essa tentativa de promoção não leve a um acirramento, à barbárie, né? Então, eu gostaria de lançar essa problemática para o professor Ney, né? Se a defesa das minorias não acaba, muitas vezes, intensificando o problema que ela visa combater, e também a questão da importância de promover a pluralidade, de eu entender que o outro ser diferente é muito importante para eu ter liberdade, para eu continuar refletindo sobre o que eu quero fazer, sobre ele me dar a chance de pensar diferente do que eu penso hoje, para amanhã, de repente, eu mudar de ideia, para nós não cairmos numa massificação, né? Então, professor Ney, fique à vontade aí, caso... Então, não sem a pretensão de esgotar uma discussão que dá pano para muita manga, mas eu acho que uma primeira resposta, assim, que seria mais simples, é perceber que viver dentro de uma democracia e construir o mínimo, e são aqueles mínimos, né? O mínimo de uma ética possível, o mínimo de uma justiça social possível dentro de uma democracia é a convivência com a pluralidade, com a diferença, e esse é um pressuposto democrático, não sufocar as diferenças e que você tenha direito no processo de se expressar, de ser diferente e nas regras do jogo ter o direito de perder também, né? Como um processo de revitalização, né? de toda a vida democrática, né? Agora, eu falei também de justiça social, né? Há um nível de justiça social que é um mínimo, né? Diante da vida, que faz com que, de fato, né, a vida dessas diferenças possam se expressar. Então, é inimaginável hoje você pensar um Estado com um mínimo de organização sem políticas sociais eficientes. Isso é um delírio de gente que não entende nada de coisa alguma e que fica respirando preconceito para os 4 cantos do planeta, né? Esse é o mínimo. Volto à discussão, né, aquilo que eu dizia de princípios civilizacionais. A gente tem que escolher se a gente quer viver numa civilização ou não. Né? O que eu sempre digo, assim, né? A fome agride a civilização. Se eu sou um ser civilizado, a fome me agride. Eu não preciso estar defendendo grandes preceitos religiosos ou políticos ou estar ligado a ideologias. A fome agride o projeto da Aufklärung e a ressignificação que a Aufklärung tem na contemporaneidade. Agora, aprofundando um pouco, né, a partir da tua questão, eu lembrei do bom e velho Michel Foucault, que ele quando fala dos princípios, por exemplo, das práticas de sujeição na modernidade e na contemporaneidade, ele discute na perspectiva dos processos a sujeição a partir dos processos de individualização e totalização, né, que conseguem atingir e sujeitar as pessoas naquilo que há de mais individual, que são os seus corpos, os seus comportamentos, os seus valores, mas também os grupos, mas também a população, mas também a grande comunidade, né? E que esses processos, eles podem, em tantos momentos, negar a possibilidade da singularidade. A homogeneização nega a singularidade. E daí, como é que esses grupos, né? Como é que uma identidade cultural, para resgatar as questões iniciais e o nosso tema, eles vão viver ativamente, eles vão agir ativamente, eles vão se potencializar no Estado. A gente sabe que dentro das democracias tem um princípio interessante, que é a equidade, que vem da igualdade. Há um certo refinamento com o princípio de equidade, que ele consegue perceber um pouco as diferenças, abrem espaços, isso e aquilo, mas é sempre dentro do direito abstrato, sempre do direito formal, isso tem que ir além.
E daí uma sociedade ativa, com ativismo, ela se permite transformar o próprio Estado. Como condição própria do jogo democrático. Esse é um jogo democrático, não há diferença. Fora disso é exceção, né? E é isso, os processos de homogeneização, de massificação, são sempre um problema para a afirmação da pluralidade, para a afirmação da diferença, para a afirmação da heterogeneidade, que é próprio do humano. E aí há que desconfiar de uma certa racionalidade política, e não é irracionalidade, é uma racionalidade política que ela é tirânica. Porque ela nega a vida, e a vida é plural, né? Sei. Uma pluralidade que é necessária para ver a questão dos grupos culturais. Porque eu acho que, como o Guilherme exemplificou lá na Toca, né, quando tu ias para lá, tu via aquela identidade cultural do grupo, que existia um senso de pertencimento, e os grupos, eles se fortalecem, eles fortalecem o indivíduo, né? Porque o indivíduo existe em grupo. Então, a importância de a gente manter essa pluralidade, uma pluralidade que inexiste sem a questão cultural, e faz parte dessa questão cultural, o grupo étnico a qual tu pertence, né? Prezados. A gente poderia continuar aqui ainda há bastante tempo, né? Mas considerando o adiantar da hora, eu gostaria de agradecer muitíssimo a vida de vocês aqui, conversar a respeito dessa temática, né? Que é tão abrangente, que passa por questões políticas, né? E que é essencial essa discussão para a gente promover no nosso ambiente acadêmico, contribuir com o nosso ambiente acadêmico, para fazer uma reflexão crítica, né, sobre nós enquanto cidadãos. Posso falar só uma questão? Fique à vontade. Eu acho importante a gente estimular a leitura, né, principalmente dos nossos alunos. Se alguém tiver curioso e quiser conferir o meu trabalho, ele está disponível no RIUNE, né, que é o repositório institucional. Está disponível para leitura, se vocês quiserem acessar. Sim. Obrigada, pessoal, e até uma próxima.